Começando o episódio 58 do Let's Data Podcast, o seu podcast de dados e carreira. Eu sou o Bernardo Lago e aqui comigo, como sempre, Leon Solon. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa semana, bom ano. Tudo bem, Leon? Tudo tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma vez nós aqui. O pessoal tá começando a querer enjoar da gente, hein, Bernardo? A gente tem que começar a colocar aqui uns episódiozinhos com convidados. Então o pessoal vai esgotar os assuntos. A gente vai trazer, calma. Mas por enquanto vocês têm que aguentar a gente ainda. Hoje um episódio bem maneiro, seguindo essa série aí de coisas do desenvolvimento que a gente pode aproveitar na área de dados. Muito bem, é isso aí. Já vamos para o episódio logo depois dos nossos recadinhos iniciais. Bom, o Let's Data Podcast, como você já sabe, é sempre cheio de bom humor e com convidados top. Você pode escutar no YouTube com vídeo ou pode escutar nos players como Spotify e Apple Podcasts. Spoiler alert, Leon, soubemos esses dias que a maioria dos nossos ouvintes vem do Spotify, acho que 80%. Então, é isso aí. Bom, então se você gosta do nosso trabalho e ouve no Spotify, onde quer que seja, a gente pede para você avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, porque ajuda a gente a ficar ainda mais famoso e trazer mais trabalho, mais conteúdo aqui para vocês. E lá no nosso site letsdata.ai você pode baixar gratuitamente o nosso e-book sobre ciência de dados e também se inscrever na nossa newsletter semanal sobre Data Science. Além disso, pode se inscrever para ficar sabendo das próximas turmas da jornada Cientista de Dados, que é um curso do Let's Data completinho para você se tornar um cientista de dados desejado pelo mercado. E também o nosso Data Science Essentials, que é um curso mais simples para você que ainda não pode ingressar na jornada Cientista de Dados. Está lá disponível no nosso site, letsdata.ai/dse. O Instagram é letsdata.ai, Twitter letsdata.ai, tudo junto. E você pode se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho de notificações para ficar ligado nos próximos episódios do podcast e dos conteúdos que a gente produz e publica por lá. Lembrando que as referências aqui no episódio vão estar aqui na descrição do episódio, onde quer que você esteja ouvindo. Bom, o episódio de hoje sem mais delongas, Dev para Dados, dando sequência aqui nessa série que está muito bacana. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é pouco falado na área de dados, muito falado, não tanto assim, né, mas é muito falado na área de desenvolvimento, que é o Test Driven Development, TDD. Vamos chamar a partir de agora de TDD. Bom, como sempre, nosso Leon é o nosso especialista. Vai dar uma aula hoje completíssima, bem por alto, para a gente aprender o que é TDD. Bom, primeiro, Test Driven Development. Leon, o que é e de onde vem esse nome maluco? É engraçado você tá me chamando de experiente toda vez, eu tô me sentindo velho já, né? E o pior é que eu vou dar algumas referências aqui, eu fico pensando, nossa, como esse livro é velho. Aí eu vi que eu já trabalhava com desenvolvimento nessa época, né? Ou seja, eu tenho que aceitar mesmo aí a idade. Hoje é um tema bem interessante e que, por incrível que pareça, eu fiquei muitos anos sem trabalhar em projetos que fossem realmente, que a gente chama de Test Driven Development, né? Então a gente pode poder explicar um pouquinho o que é Test Driven Development. Surgiu um pouco ali junto com a metodologia ágil. Tem muita gente que torce o nariz um pouco para a metodologia ágil, principalmente em dados. Eu até entendo, né? Porque tem muitas coisas que são um pouco mais burocráticas mesmo, que às vezes não fazem muito sentido. Mas essa parte de Test-Driven Development é muito interessante mesmo. A gente já vai dar referência aqui direto. Então, esse livro, engraçado que nem lembrava dele direito, e depois que a gente viu a capa, eu fui dar uma lida de novo para poder relembrar. Eu vi que eu já tinha lido esse livro bem lá na época, um livro que se chama Test-Driven Development by Example. Então, quem quiser procurar aí, provavelmente tá caro pra caramba, né? Tô olhando aqui na Amazon aqui. É do Kent Beck, o autor. E ele que cunhou, não sei se ele foi ele que cunhou esse nome, mas é um dos livros mais bem que começou a ser discutido para poder trabalhar com Test Driven Development. Tá, Leon, você está me enrolando, não falou que é Test Driven Development. Basicamente, é você orientar o seu desenvolvimento para os testes. Leon, você viu falando aí que a gente trabalha com dados orientados para o negócio, temos que gerar valor, que diabo é isso que você vai ter que fazer agora? Tudo baseado nos testes. Mas os testes justamente servem para que a gente garanta que o código está funcionando legal, que os problemas estão sendo resolvidos da forma correta e que você tem ali, né, um código íntegro. Mais uma vez, a gente fala sempre de dados aqui, a gente vai falar um pouquinho de dados lá na frente, já estou explicando o que é TDD, mas dados sempre é software, então a gente tem que trazer essas coisas de software aqui. Essa série, inclusive, é mostrando eu chamei de coisas de desenvolvimento, né? Coisas de desenvolvimento ficou meio ridículo, mas são, né, metodologias de desenvolvimento que a gente consegue utilizar na área de dados, e TDD é uma das que eu mais gosto, pessoalmente, porque
Eu já participei de projetos em que era full TDD. Leon, o que é full TDD? Então a gente vai ver um pouquinho do que é o Test Driven Development, mas basicamente é você fazer tudo baseado nos testes. Você começa, inclusive, pelos testes. Então, imagina você começar a codar lá, né? Começar a fazer os seus programas para fazer alguma coisa, e você começa pelo teste, ao invés de fazer pelo programa em si. Nossa, coisa estranha. Normalmente a gente faz o código, né? Empresa, startup, por exemplo, junta lá 3 malucos, 3 malucas, desenvolve, e começou a quebrar tudo. Vamos pegar algum deles para poder criar esses testes e ver assim. Isso aí não é TDD. TDD, então, você focaliza tudo nos testes para que você comece a partir do planejamento e implementação dos testes, para que depois você comece a querer passar no teste, né? Eu fico brincando que é divertido porque acaba virando um joguinho de você passar no verdinho ali do teste. Então, TDD basicamente é você orientar o seu desenvolvimento, a construção de sistemas, né? No caso, desenvolvimento, construção de sistemas baseados nos testes. Isso vai garantir muita coisa, vai garantir uma qualidade de código, que vai garantir que funciona sempre como está esperado. Então você cria ali os testes. Leon, como assim? Quem cria teste não é o desenvolvedor? Os testes mais básicos, a gente vai falar aqui de testes unitários, né, testes de integração, que são aqueles mais técnicos, normalmente é a equipe técnica, a equipe de TI ali mesmo que faz. Mas tem muitos testes, eles são até os mais importantes, que tem que garantir que a funcionalidade do sistema está funcionando. Então, se tem que se garantir a funcionalidade, quem tem que saber a funcionalidade é quem vai utilizar o sistema, quem vai especificar o sistema, são os stakeholders, os famosos stakeholders, né? São as pessoas que vão ser mais impactadas por aquele sistema, é que tem que ajudar a planejar aqueles testes. Então, ajuda muito na qualidade do código para que o código funcione conforme esperado, sem bugs, né, e regressões. Você confia nas mudanças também, que é uma coisa bem legal. Tô até com o meu checklist, para não esquecer nenhum, né? Por exemplo, se você tiver uma suite de teste bem robusta, você pode fazer um monte de mudança no código, confiança que não vai quebrar nada. Eu falei muito disso lá no controle de versão, né, Bernardo? Uma das coisas que eu mais gosto no controle de versão é justamente liberar a criatividade, a qualidade dos desenvolvedores, dos profissionais de dados, para que ele melhore aquele código, melhore aquela funcionalidade cada vez mais rápido, cada vez mais robusto, sem quebrar o resto, sem você perder versão no caso lá da versão, e aqui no caso do teste ele vai te ajudar a não quebrar. Como assim, Leon? Imagina você criou lá um monte de testes que tem aquelas funcionalidades. Aí você passou no teste, mas você achou aquele seu código muito macarrônico, ou ele está demorando muito, ou você quer colocar uma nova versão de um Pandas, por exemplo. Como é que eu vou saber se ele continua funcionando ou não continua funcionando? Você, com o teste, facilita demais. Você sai correndo, altera seu código inteiro lá e roda o teste. Rodou o teste, funcionou? Legal, você conseguiu fazer o seu refatoramento de uma forma correta. Não funcionou? Volta lá para poder saber o que aconteceu com você. Uma coisa que é legal do TDD também é que ele te ajuda, inclusive, a documentar. É uma coisa que a gente não gosta de fazer, né? Mesmo quem é de dados deveria saber. Dados que não gosta de documentar, pelo amor de Deus, né? Tem que saber documentar, porque a gente tem que comunicar muito na área de dados quais são os nossos resultados, como é que é o processo de trabalho. Mas na área de tecnologia é difícil ter um desenvolvedor que adora, né, colocar comentários bem feitos. Então o teste ajuda até nisso, te ajuda a documentar o sistema, porque é uma documentação que está ali o tempo inteiro mostrando como que o código deve se comportar. Então você bate o olho nos testes, por exemplo, em qualquer projeto que você chega e você vê testes bem feitos, você tem noção do que aquele sistema faz, né, o que aquele pedaço de código faz, quais são as funcionalidades que ele utiliza, quais são, né, os componentes daquele sistema. Então o TDD ajuda demais nisso. Uma coisa que é meio óbvia, né, e que tem até o Shots que já participou aqui, o Michael Shots já participou do episódio nosso, ele brinca que manda lá umas fotinhas de cerveja à noite e fala assim, olha aqui, um código bem feito, o que não faz, né? A gente consegue tomar cerveja no fim do dia, na sexta-feira, sem ter medo, né? Então, o TDD te ajuda muito nisso também. Você sabe que aquilo está controlado, você não fica com medo de subir versões novas, porque você sabe que passou nos testes. Então, isso ajuda muito na confiabilidade geral do sistema. Você está falando de sistema toda hora, a gente é de dados aqui, né? Mas dados também é a mesma coisa. Se você consegue fazer funcionar os dados bonitinhos e os testes direitinho, você sabe que você tem mais confiança de que aquilo não está quebrando nada, né? E, mais uma vez, falando sobre a melhoria contínua. Se você tem uma boa equipe, você contratou uma boa equipe, você tem bons testes, né? Bom cases de teste, boa suíte de teste, você libera mais a sua equipe para poder fazer melhorias e deixar seu código cada vez melhor, deixar o seu processo cada vez melhor, né? Então, basicamente, TDD é isso aí, né? Não sei se eu me enrolei demais, mas diga aí, Bernardo, se ficou pelo menos, se eu estou convencendo devagar as pessoas a usarem TDD, mas vou dar casos práticos depois do pessoal não ficar tão retério. Muito bem, acho que foi muito bom, Leon. Tratou aqui das principais importâncias na área de desenvolvimento e como é que isso é aplicado para dados também, né? E uma dúvida que eu tenho,
como eu nunca implementei isso ainda, né? Eu queria saber como é que é possível implementar os testes, já que é uma metodologia de você já começar a desenvolver focado em testes, né? E antes de a gente falar quais os tipos de testes que a gente pode fazer e exemplos práticos para dados, que vai ser infinito, porque se é código é possível rodar um teste, né? E como é que é possível implementar esses testes? Como é que funciona a implementação dos testes? Para variar, né, com o nosso lindo Python, maravilhoso, né? Quando eu trabalhei com TDD a primeira vez era em Java, né? O pessoal, você tá falando do podcast, ouvido no Spotify, eu tô dando joinha aqui toda hora, fazendo gesto, serve para nada, né? Agora eu estou fazendo um movimento de nojinho, né? Então, quando eu trabalhei com, quando eu trabalhei com Acontece. Java, acontece. Foi quando eu comecei com TDD e, honestamente, lá, como é muito componentizado, né? Quando você vai trabalhar com Java, é importante, mais importante ainda, você ter teste para poder saber que você não vai quebrar, né? Mas no Python tem o lindo e maravilhoso PyTest, que é, né, ao concurso. Ele até tem o Unit Test também, que eu confesso que eu nunca nem usei. Quando eu comecei a trabalhar com Python, já tinha, né, já era o PyTest, já estava funcionando bem. Então, e basicamente você trabalha com assertividades, né? Tem um assert lá no Python, né? Para quem não conhece muito bem, mas é basicamente você garantir que uma coisa é igual a outra. Então, imagina que você tem lá uma funcionalidade que você vai colocar alguma coisa dentro do banco de dados e você quer saber se aquilo foi inserido no banco de dados da maneira correta. Você vai fazer uma consulta no banco de dados e vai comparar se o resultado é aquele que você estava esperando, por exemplo, né? Esse é um exemplo bem simplório, mas que já ajuda você a ter noção do como é que funciona um teste. Então, para poder criar um teste, você vai lá no PyTest, é só você colocar lá um sufixo ou prefixo na sua função com teste, e ele já sabe na hora de rodar com o PyTest, que você já sabe que aquilo é um teste, é um case de teste, né? Então, imagina que você tem lá 10 funcionalidades que você quer testar, você vai criar 10 funçõezinhas, né, que vão testar cada pedaço do seu código, e aí na hora de rodar o case de teste, ele vai rodando um por um, e normalmente nas ideias, né, a gente chama o PyCharm, né, Bernardo, eu sei que você gosta do PyCharm, apesar que você está gostando mais do VS Code hoje em dia, né? Eu Sabe gosto que eu mais do estou usando PyCharm. muito, Diogo? Neovim. É sério? Você tá passando na minha frente, não. Muita gente está usando o Neovim e eu nunca usei. E você está curtindo, né, que você falou. Eu Você me gosto falou. muito. É bacana. Mas tem uma curva de aprendizado que é maior de todas. Mas ainda tô embaixo da curva, assim, tô na parte subindo. Eu já falei que eu gosto do PyCharm porque eu sou velho, né? Porque ele parece aquelas ideias antigas lá, para quem conhece Eclipse, era horrível, negócio pesado. Acho que se você pegar uma ideia muito levinha, eu vou achar estranho, né? Não, abre muito rápido, então não presta. É que nem, que nem o peso das coisas, né? Então é a mesma coisa. Se Pois não é. tá muito pesado. Se fosse Mas isso, o Android Studio era o melhor de todos, né? Que ele detona. tô usando mais o VS Code no trabalho, que é o que a ideia que a equipe usa. E a gente dá o suporte para nós mesmos lá. Mas nos meus projetos pessoais eu tenho usado os projetos pessoais para usar o Neovim até para aprender e tudo. Eu gosto dos Vmotions. Olha Eu não sei nem o que é isso, hein? Vou ter que ir off-topic aí. atrás. É você E controlar o cursor só com o teclado. Isso é interessante. O legal do VI, né, do Vim, é você não precisar usar o mouse, né? Quem está acostumado não encosta no mouse, então é interessante. E por que a gente está Pois falando é. tanto de IDE, né? Por que eu estou falando tanto de IDE em testes? Porque uma coisa é você rodar o teste lá na linha de comando, que você consegue usar também, você vai dar um PyTest na sua pasta, ele vai procurar os testes e vai rodar bonitinho. Ele até tenta, tadinho, né? Fazer lá no terminal, passar os testes, o que não passou e tal. Mas quando você tem uma IDE, fica muito mais bonitinho, né? No PyCharm, por exemplo, mostra quais tá um checkzinho as que passaram. Aqui tem lá o símbolo de pare, sei lá, de proibido, é o que falhou. Você consegue comparar o que era esperado, o que veio depois, muito mais fácil. Então, assim, a IDE te ajuda muito a você a descobrir onde é que estão os erros dos testes e a rodar os testes, né? Então, isso é bem importante. Então, para poder utilizar, basicamente, quem é do Python, para variar, vou falar do dinossauro aqui, a gente vai ter que começar a cobrar, né, do dinossauro aqui, a gente está falando o tempo inteiro. Quem quiser, Eduardo tem um Mendes, vídeo mais muito uma legal vez, do... o link vai estar na descrição aqui, inclusive do vídeo que você vai falar. Já sei que você vai sugerir um vídeo, vou pôr o link aqui na descrição do episódio. Exatamente. Tem um vídeo do PyTest que eu usei, inclusive, várias vezes. Às vezes esqueço de alguma coisa, volto lá e tem a referência lá, que eu acho né, fenomenal a didática dele. Então, assim, o PyTest é mais do que necessário para poder trabalhar com teste no Python. É fácil a ponto de você criar uma função, colocar um assert lá dentro, ele vai rodar.
Então, não tem nem por que não usar testes no seu projeto, porque é muito, 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 muito fácil mesmo. Então, é bem tranquilo. Mas, Leon, mas beleza, eu criar o teste. Você falou aí desse negócio de escrever teste antes, que coisa estranha, né? Eu vou falar algumas coisas, inclusive tá nesse livro, né, essas 3 coisas que eu recomendei, que são coisas que eu nunca imaginei, que eu achei que ia ser só na teoria, que era cabeça maluca. Então, para você ver quando um livro é bem feito, é que quem escreveu tem uma experiência tão grande que parece uma coisa etérea que ele está escrevendo ali, mas como ele passou muito por aquilo, acaba sendo verdade e aconteceu comigo. Leon, você está viajando aí, o que acontece então? Então vamos lá. Tem 3 coisinhas que quando você vai trabalhar com TDD, e eu voltei recentemente a trabalhar com TDD, por isso que eu estou tão animado de falar sobre isso também. Eu tinha esquecido tanto que é importante, fácil e divertido. Olha que coisa, eu tô parecendo um cheerleader aqui, né? Mas assim, é muito mais legal trabalhar com TDD do que você trabalhar sem os testes. Por quê, Leon? Como que acontece? Primeiro de todos, é você melhorar o código e saber que não quebrou nada. Isso dá uma liberdade tão grande que você não tem noção. Que você fica tranquilo, a sua cabeça fica tranquila de você não estar fazendo besteira. Quem nunca parou no meio do código e fala, cara, eu tô mudando demais esse trem, será que esse negócio vai quebrar tudo? Todo mundo já passou por isso. E em dados, pior ainda. Então, quando você tem testes bem feitos, você nem liga mais para isso. Você vai fazer, se não funcionar, não vai rodar o teste, eu volto a versão. E não tem problema nenhum, né? Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa todo mundo que trabalha com código, quem é de dados, sempre pensa à frente do tempo. É que nem como chama? Peru de Natal morre de véspera, né? Fica morrendo de véspera. O que acontece? Você pensa um monte de coisa que você acha que você vai precisar, e você vai, sai correndo e faz o código. Quem não faz isso? Todo mundo faz isso. Eu acho que vou precisar disso. Acho que vou precisar dessa função. Eu acho que eu vou precisar dessa limpeza. Vai que os dados vão vir desse jeito e como é que eu faço? Quando você está trabalhando com testes, você esquece isso. Porque quando você vai criar o seu teste, você vai criar o teste para aquilo que você precisa na hora. Você não vai ficar criando um monte de testes para coisas que você não tem ainda. Então, isso ajuda demais a você focalizar naquilo que tem que ser entregue. Isso é muito importante e acontece direto. Toda vez que você vai trabalhar alguma coisa e quando não tem teste, você vai e chega lá com aqueles códigos antigos lá que ninguém dá manutenção mais. Cara, para que serve essa função aqui mesmo? Eu achei que fosse usar isso, vou usar, não. Então você perdeu um tempão para fazer aquele pedaço de código e não vai servir para nada. Então o teste, o TDD, não é o teste, né? É a metodologia de você criar o teste antes, que é o TDD. Então o TDD vai te ajudar muito nisso antes, porque você planeja aquilo que você quer realmente entregar. Aquilo que você não quer entregar, deixa para o futuro, deixa para novas sprints, deixa para deixa para frente. Então, isso é uma coisa que acontece de verdade, já aconteceu comigo e eu achei que não fosse acontecer. Então, quando você cria os testes ali, você fala, será que eu vou precisar de tal coisa? Aí, quando você está escrevendo o teste, não, vou precisar disso não, deixa isso para lá, depois eu vejo. Então, acaba que você não perdeu tempo, né, investindo em alguma coisa que você não vai utilizar depois. E tem um terceiro, que é o mais engraçado de todos, que é o código é mais inteligente do que você. Que é uma coisa que eu nunca achei que fosse acontecer comigo também, e toda vez que eu vou trabalhar com TDD acontece direto. Que é o quê? Imagina que eu já escrevi o teste, estou lá no TDD bonitinho, ele está lá. Então eu vou começar a brincar de passar em teste. Então você trabalhar agora é trabalhar para passar em teste. O teste está bem feito, você tem que ter a confiança de que o teste está bem feito, tem uma equipe boa de Quality Assurance, né? Agora é bonito, agora é Q&A, né? QA, né? Que é o Quality Assurance. Antes era engenheiro de teste, eu sou velho o suficiente para lembrar de um monte de nome, mas hoje é o QA, né? Então você tem lá o QA, criou tudo bonitinho, e agora? Você vai fazer o quê? Eu tenho que passar no teste. Aí você vai, né? Baixa a cabeça ali, vai catar milho ali, vai desenvolver. Chegou no final, 47 linhas. Aí você, esse treco aqui não vai funcionar, não. Vou botar uns print aqui. Cheguei, print oi, print 1, né? Mentira, a gente vai debugar bonitinho. Mas para que você está debugando? Para saber ter certeza. Cara, quem nunca botou um print, passou. Chegou aqui. Aê, estou caramba. Aqui. Fim do dia. Bora embora. Entrou. Quem faz API entrou, chegou, né? Console.log.entrou é o que mais tem lá. Chegou aqui, né? Então, o que acontece? A gente vai fazer isso para quê? Para poder garantir que o código que você acabou de baixar a cabeça e escrever 50 linhas de código vai funcionar ou não. Com o teste, isso não precisa. É só você rodar o teste. E o que acontece muitas vezes, mais do que eu imaginava? Passa no teste. Aí você fala, como assim? Como é que passou? Você nem sabe direito o que passou e passou. Esse é quando o código é mais inteligente que você. Isso acontece direto e é um ganho de velocidade muito grande. Porque se você pensar bem, o tanto de tempo que a gente fica tentando debugar o nosso código para saber se ele faz o que deveria ser feito é muito maior do que você escrever o teste uma vez.
Porque aquele teste vai ser rodado trocentas vezes. Você vai escrever o teste uma vez e vai escrever trocentas, e vai testar trocentas vezes. Então, o TDD ele se baseia justamente nisso. Você vai ter um investimento de tempo no teste, porque esse teste vai ser usado até o fim. Porque ele vai te ajudar, por exemplo, a saber se coisas novas, né, não vão estar a trazer os novos bugs. De brincar aquele negócio, né? Ah, corrigi 2 bugs, surgiu mais 5. Então, com o teste, isso não vai deixar acontecer. Porque você vai rodar lá a correção do seu bug nova e ele não vai deixar você voltar. Então, são 3 coisas que eu achei bem legal, que é melhorar o código, ter certeza que não quebra nada, você planejar algo que não vai ser usado, isso não vai acontecer nunca mais, e o código é mais inteligente que você. Isso é bem interessante, tem várias partes do livro, e é uma das coisas que eu mais acho legais da metodologia de TDD. Muito bacana, Leon. Vários exemplos práticos aqui. É bom que a gente divaga aqui e queima o nosso filme, né? Print, tô aqui. Tô aqui 3, tô aqui 4. Bom, agora bora falar um pouco então de alguns tipos de testes. São vários também, é uma metodologia, né? Como a gente adora uma metodologia. Vamos falar aqui sobre alguns tipos de teste e depois a gente fala de alguns exemplos práticos, inclusive para que eu acho que é o mais sensacional assim para dados, que é você testar se chegarem dados novos. O que você faz? Então, vamos falar primeiro o que é alguns tipos de testes, né, que existem, que a gente pode implementar em dados. Essa parte é uma das que mais muda com o tempo, né? Que são os tipos de teste, mas os básicos a gente tem uma noção ali, né? Então tem o mais simples de todos, que é o teste unitário. Normalmente a gente começa fazendo testes unitários, que são aquelas que são bem isoladas ali. Eu quero testar se aquela funçãozinha está funcionando, se ela está quebrando, se ela não está quebrando, né? Esse é o teste unitário normal. Ah, Leon, e qual a diferença do teste unitário, teste de integração? Aí é como você constrói a própria função de teste ali. Não é que você vai usar um outro arcabouço, não tem nada a ver. É só uma separação lógica, né, dos tipos de teste. Vai ser uma função do PyTest do mesmo jeito. Então, o teste unitário é aquele que vai ficar aquela unidade mais básica, aquela coisa individual. Então, se você quer uma funcionalidade um pouco maior, né, você quer testar um endpoint para poder saber se acessa o endpoint e saber se está acessando os bancos de dados. Então, normalmente isso não é um teste unitário. Um teste unitário é quando você quer fazer alguma coisa bem pontual. Ah, eu quero fazer uma limpeza de código que eu quero tirar os acentos. Eu quero passar um com acento e quero testar se ele tira o acento. É um teste unitário, por exemplo, né, na área de dados. Ah, não, mas também tem o teste de integração, que é o quê? Eu tenho diferentes módulos, eu quero saber se a integração deles está funcionando. Então é diferente do unitário, porque no unitário eu focalizo naquela funcionalidade pontual. E no de integração, eu quero saber se 2 componentes juntos, ou 2 módulos juntos, ou 2 pedaços de código juntos estão funcionando bem. Né? Ah, vou ter que passar por um, passar por outro e ver se o resultado final é esse. Esse é o teste de integração. Tem alguns testes também que são muito mais próximos às funcionalidades, que são os testes funcionais, né? Teste funcional não quer dizer que é uma função do Python, né? Todos vão ser função do Python, né? Você pode criar classes. Eu estou falando de função o tempo todo, mas dá para poder criar classes de teste também no Python, mas só para poder ficar mais fácil aqui, a gente fala de funções, né? O que são os testes funcionais, então? É para saber se o sistema vai funcionar de acordo com o que o usuário está esperando, né? De acordo com o que... usuário a gente fala de sistemas, né? Mas de acordo com aquela funcionalidade que você está esperando. Então, eu quero saber se o cadastro de um cliente vai funcionar, por exemplo, né? Aí você vai funcionar para poder saber se fazer um teste funcional ali bonitinho. E tem um teste que é um dos principais, né? Que é o teste de regressão, que é para poder saber se novas mudanças não vai inserir novos bugs. Acaba que esse é um nome meio genérico para vários outros tipos de teste. Então, por exemplo, um teste unitário pode ser um teste de regressão, né? Porque você pode mudar o código e saber se ele não está inserindo problemas ali, né? Mas basicamente são esses testes. Eu incluiria um também, que o pessoal comenta muito, que é o teste end-to-end, que seria num sistema, por exemplo, para poder saber, você pega um caminho completo, né, de cadastro de usuário, ou de uma compra, ou de uma venda, aí você vai do início ao fim, é o teste end-to-end, para poder saber se de uma ponta a outra está funcionando também, que é como se fosse um super teste de integração, né, que você vai colocando várias coisas internas ali dentro. Então, basicamente são esses. Mais uma vez, as coisas variam muito, depende muito, né, da equipe que está trabalhando, qual é a metodologia que está trabalhando, mas basicamente esses são os testes mais utilizados. Muito bem. Então, onde é que a gente pode implementar isso focando mais em dados? Já deu spoiler sobre você testar sobre nossos formatos de dados, como prever isso e como se... que é o que mais quebra a pipeline, né? É formato de dados, principalmente em dados, é quando você não é o responsável pela extração, alguém é o responsável, até da sua equipe e tudo, e acontece qualquer coisa lá que os dados chegam diferentes. Como é que isso pode ser implementado para dados e alguns exemplos práticos?
Eu acabei dando um exemplo aqui que seria um teste unitário, por exemplo, de remoção de assentos, por exemplo. Então você pode fazer lá uma funçãozinha que vai remover os assentos, né, os caracteres especiais, sei lá. E aí você pode fazer um teste unitário ali, por exemplo, para poder saber se aquela funcionalidade está funcionando direitinho. Isso serve tanto para quando você alterar esse tipo de limpeza, saber se ele vai continuar passando ou não, quanto para novos dados. Se vier novos dados, por exemplo, e vier assento do outro lado lá, né, vai tá errado e o seu teste não vai passar. Então, esse é um exemplo bem prático, né? Agora, como você falou, o mais importante é saber se o pipeline está funcionando, né? A gente fala ali do pipeline de dados, obviamente, porque tem toda a parte de extração e tudo, né? Que é um dos mais importantes. Mas mesmo quando o dado chega para poder fazer, por exemplo, uma inferência no modelo, o modelo espera tipos de dados daquele jeito, ele espera limpezas, né, bem alinhadas ali direitinho. Então é importante você testar aquele pipeline final ali, né, de preparação dos dados para o modelo, né? Não, você falou de 2 pipelines de dados aí, eu me confundi um pouco. Uma coisa é o pipeline lá da engenharia de dados, né? Que você vai fazer as extrações, jogar no banco de dados, fazer os ETLs. Isso aí também é importante para caramba você ter testes para isso, para poder saber se os testes se os dados estão sendo, né, ingeridos da forma correta, se as suas filas estão funcionando do jeito certo lá, com Kafka, RabbitMQ, sei lá qual que você vai utilizar na sua empresa. Então, esse é um pipeline de dados, de engenharia de dados, para poder, né, que são os colegas que ajudam a gente deixar tudo bonitinho lá para a gente poder brincar depois. E tem um outro lado, que é o pipeline final ali, que quando você já tem os dados no seu data lake lá já bonitinhos, por exemplo, né, que o engenheiro de dados já deixou lá, você vai fazer um pipelinezinho scikit-learn lá de transformações, por exemplo. Então, esse pipeline é importantíssimo também você ter testes, porque se entrar uma feature nova, quebra. Se entra uma mesma feature, mas do tipo diferente, vai quebrar. Se você entra uma feature que tem dados que você não tinha visto antes e quebra na hora de tratamento. Então, todos esses testes são importantíssimos para você ter. E se você tiver esse tipo de coisa, toda vez que você tem alguma inferência nova, toda vez que você pode botar para rodar esses testes para poder saber se vai passar ali ou não. Isso garante muito, né? Te ajuda muito. Vai garantir 100%? Claro que não. A gente nunca vai ter 100% dos testes, cobertura completa. Mas é muito melhor do que você não ter testes. Imagina você não ter testes e você quebra com um negócio em produção porque dados novos chegaram ali. Então, é muito importante a gente ter esse arcabouço de testes, justamente porque isso vai garantir o nosso sono à noite, ninguém vai ficar ligando para a gente de madrugada, né? Porque quebrou lá o pipeline, mas é importante ter desses dois lados. Então, os profissionais de dados lá da engenharia de dados têm que fazer os testes para poder saber se as gestões estão sendo bem feitas, se está tudo bonitinho. Né? Inclusive, dentro das ferramentas tem coisas muito mais específicas, né, para isso. Aqui a gente está falando muito mais do PyTest aqui, que vai ser muito mais para o lado do cientista e do analista de dados, que vai tentar garantir que o seu pipeline não vai estar funcionando. Leon, explica bem rapidinho um exemplo que podia dar problema. Então, imagina mesmo que você está querendo fazer lá uma classificação, por exemplo, de churn, para poder saber se o cliente vai sair da sua empresa ou não vai. E aí você tem uma feature nova, que você não estava esperando, e que entrou junto com os dados novos ali, e você não percebeu, e quebrou o seu pipeline do scikit-learn, por exemplo. Então, é importante você saber que ter os testes para isso, é quando você ter dados novos, você saber se os testes continuam passando ou não continuam passando, né? Isso é só um exemplo bem simples, mas que dá para poder ter noção do problema que pode vir. Porque às vezes mudou alguma coisa no próprio banco de dados, né, no ETL, por exemplo, e você não foi avisado, e aí você está extraindo coisas que são diferentes do que o seu modelo está esperando, e aí vai quebrar o seu modelo, né? Então é importante demais para a nossa área ter esse tipo de tratamento. E mais, né, Bernardo? A gente sabe que no nosso mundo de machine learning, principalmente, né, muda demais, né? Muda a versão do scikit-learn, quando trabalha com deep learning, pior ainda, todo dia tem uma versão nova, tem um modelo novo, tem coisas novas, um modelinho novo que você está baixando do Hugging Face. Então, se você tiver os testes, fica muito mais fácil até de você fazer essa experimentação de novas coisas, de novas versões, sem ter medo de quebrar tudo. Muito bem. Bom, então foi isso. Mais alguma consideração sobre o tema, Leon? Acho que dá para perceber que eu gosto, né? Assim, então, assim, uma coisa que eu acho é que vale muito a pena, é outra coisa que eu digo que vale mesmo quando é aquela equipe, né? Porque você fica tranquilo de saber que o seu trabalho tá passando ali, né? Muita gente, inclusive, a gente vai falar um pouquinho em outros episódios aí, por exemplo, de CDCI também, né? Que é uma outra coisa que é importante da área de desenvolvimento que tem que trazer para de dados, mas vocês vão ver que teste, ele é importante, inclusive, para poder você não conseguir nem subir coisa errada no repositório, né? Para quem viu lá o episódio de controle de versão. Então, muitas vezes você pode rodar os testes antes de você mandar isso, que você está garantindo que não vai nem subir coisa errada para o repositório. Não é nem rodando em produção e nem nada, né? Então, trabalhar com testes é muito importante. E assim, acreditem, é divertido, né? Porque antigamente, para poder fazer testes, né, eu usava o JUnit lá
é meio que a base de tudo, eu acho, do teste moderno. É bem baseado no JUnit lá na época do Java. Mas era muito mais burocrático, era muito mais verborrágico. Hoje em dia, para você fazer um teste no Python é muito fácil mesmo. É só instalar lá o PyTest, fazer uma funçãozinha com sufixo ou prefixo de teste, com assert lá dentro, e está funcionando, né? Então, não tem uma burocracia muito grande para você começar a trabalhar. E o que muda mais é a mentalidade mesmo. Vou criar primeiro os testes, vou pensar em quais são as funcionalidades que eu preciso para criar os testes para depois começar a desenvolver. E pode ter certeza, é muito mais divertido trabalhar assim. Muito bem, é isso mesmo. Eu também espero que com esse episódio você está ouvindo a gente consiga se animar um pouco mais, ir atrás e aprender mais e pesquisar. E é só ir no YouTube, é só ir em algum curso, os livros que a gente vai pôr o link aqui também. Bom, e eu mesmo vou atrás disso, vou pesquisar mais sobre isso, que eu acho isso que é importantíssimo. Bom, então é isso, pessoal. O episódio 58 vai ficando por aqui. Nosso muito obrigado, um abraço, até a próxima e Let's Data!